Pode sentar-se. Veredas religiosas, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, a liturgia desse 13º domingo, depois da grande festa de Pentecostes, nos traz hoje essa grande mensagem de esperança. A esperança que fundamenta a nossa vida, que dá sentido à nossa existência. Essa mesma esperança que nos atrai para a oração, para a súplica. Porque sustentada pela nossa fé, sustentada pela palavra do Senhor, nós buscamos na certeza desse Deus que é fiel. O apóstolo São Paulo, na carta aos Gálatas, fala das promessas de Deus, as promessas que Deus fez a Abraão, a ele, né, e a seus descendentes, mas sobretudo a promessa do Cristo, do Salvador. E esse olhar direcionado para nosso Senhor, a grande promessa feita a Abraão, que dos seus descendentes nasceria o Messias, o Salvador. Todo o povo que se salvou do Antigo Testamento, aqueles que se salvaram, salvaram-se porque pautaram a sua vida na esperança do Messias, do Salvador. E a esperança que deu inteiro sentido às suas vidas, para que pudessem trilhar um caminho reto. Deus, conhecendo a fragilidade humana, também entregou os mandamentos, a lei, as regras, como o apóstolo mesmo fala, para que ficasse claro aquilo que era o caminho reto a ser seguido e o mal que deveria ser evitado, para evitar as transgressões, para não ficar à livre interpretação de cada um o que seriam as promessas e a vontade do Senhor. E Deus então entregou a Moisés os mandamentos, as tábuas da lei. Mas é importante nós termos esse olhar de que a lei, as regras, os mandamentos devem ser vividos, fundamentados na fé e sustentados pela esperança cristã. O Papa Bento XVI, de feliz memória, escreveu uma encíclica muito bonita na época sobre a esperança. Spe Salve, sobre a esperança cristã. E eu vou citar alguns pontos tão importantes dessa encíclica do Papa. Ao falar sobre a palavra de Deus, sobre o Santo Evangelho, e que é tão importante para nós, o Santo Padre nos disse: o Evangelho não é apenas uma comunicação de realidades que se podem saber, mas uma comunicação que gera fatos e muda a vida. Hoje nós ouvimos esse relato da cura dos 10 leprosos. Esses homens que se aproximaram de nosso Senhor, suplicaram a Jesus. Não podiam chegar muito perto, porque as regras da sociedade de então, e compreensíveis pela gravidade da enfermidade e do alto risco de contágio, mas quando passavam por um caminho e se depararam com nosso Senhor, começaram a gritar: Jesus, mestre, tende misericórdia de nós. Estavam destruídos pela enfermidade, pela lepra, que por desfigurar, né, fisicamente a pessoa figura
também do pecado que desfigura em nós a imagem e semelhança do Senhor. Mas certamente já tinham ouvido falar de Jesus, desse Jesus que é o Salvador, que é o Messias, fonte de vida, de cura, de salvação. E clamaram ao Senhor. Não tinham ninguém por si. Mas o Papa vai nos dizer, um pouquinho mais à frente, o orante, aquele que reza, nunca está sozinho. Pode ter sido abandonado por tudo e por todos aqui na terra. Mas aquele que reza porque crê, porque espera no Senhor. E aquele que reza, nunca está sozinho. Mas nas palavras do Papa desse evangelho que precisa transformar, gerar fatos e mudar a nossa vida, ele traz para nós uma pergunta. A fé cristã é também uma esperança que transforma e sustenta a nossa vida. Os preceitos, os princípios, os valores morais cristãos que nós temos que viver crendo e esperando no Senhor, são esses que sustentam a nossa vida, que direcionam a nossa vida. Às vezes nós ouvimos algum tipo de reflexão, quando numa família uma parte frequenta a igreja, a outra não, uma parte é católica, a outra não, do casal. E às vezes a parte católica quer colocar na sua casa e precisa colocar na sua casa os valores cristãos católicos. E às vezes ouve-se essa palavra. Mas a igreja não tem que determinar aquilo que eu vou fazer na minha casa. Não é que a igreja tem que determinar. Mas a igreja instituída por nosso Senhor vai nos anunciar de modo legítimo a palavra do Senhor. É o evangelho que precisa gerar mudança em nossas vidas. É o evangelho que precisa modificar as nossas ações, gerar fatos de mudança em nossa vida. Nos conduzir a um caminho de conversão. Podemos dizer que a igreja sim, que vai determinar, porque vai anunciar de modo legítimo a palavra do Senhor. E tem essa missão de instruir os seus filhos. Instruir os seus membros. Para que pautem a sua vida por essa fé, por esses preceitos, por essa esperança cristã. É um grande desafio. E a nossa missão de evangelizar começa sempre dentro da nossa própria casa, com os nossos. E por isso o Papa trazia essa pergunta para nós. A fé cristã é também uma esperança que transforma e sustenta a nossa vida. As nossas escolhas, as nossas decisões, precisa ser sustentada por essa fé, por essa esperança cristã. Esses 10 leprosos que foram pedir a nosso Senhor a cura, e receberam de nosso Senhor uma ordem: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. É assim que muitas vezes o Senhor nos fala. Estava prescrito pela lei que se alguém se identificasse como curado pela lepra, deveria apresentar-se no templo, ao sacerdote da antiga lei, para confirmar a sua cura, e o sacerdote, que era a autoridade maior no meio do povo de Deus, reintegrava aquela pessoa à sociedade, apresentava-o como curado e podia ser reintegrado na vida da sua família, na vida social. E nosso Senhor disse: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Mas a antiga lei é figura do Novo Testamento.
E nosso Senhor vai nos instruir, vai nos falar, vai nos salvar por meio da igreja, porque Ele assim o quis. Quem vos ouve, a mim ouve, quem vos despreza, e a mim que despreza, eu te darei as chaves do reino dos céus. Os pecados a quem perdoarem ficarão perdoados, os pecados que retiverem ficarão retidos. Ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a todos os povos, para que todos creiam, para que todos sejam batizados, para que todos se salvem. A missão deixada por nosso Senhor, entregue à igreja. E por isso cada palavra, cada gesto, cada atitude de nosso Senhor, também para nos ensinar, ide, mostrai-vos aos sacerdotes, e a igreja vai te ensinar. Quando começa a acontecer a conversão, o milagre da conversão do apóstolo São Paulo, e naquele momento que nós conhecemos, milagroso, envolto naquela luz misteriosa, ele cai no chão, cego, e ouve uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o Senhor lhe responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele vai dizer a nosso Senhor: Senhor, a essa voz, o que quereis que eu faça? E qual foi a resposta do Senhor? Você entra na cidade de Damasco, e lá vai se apresentar a você um homem da igreja chamado Ananias, e ele vai te dizer, ele vai te batizar, ele vai te dizer aquilo que precisa fazer. Nosso Senhor poderia dizê-lo diretamente, mas encaminhando a igreja, porque Ele deixou a igreja com todos os meios para a nossa santificação, para a nossa salvação. E encaminhou aquele jovem Saulo para a igreja, e batizado, transforma-se no grande apóstolo São Paulo. Por isso precisamos pautar a nossa vida na esperança cristã. Sem a presença de Deus, sem a esperança cristã, a vida não tem sentido. Diz o Santo Padre: é verdade que quem não conhece a Deus, mesmo podendo ter muitas outras esperanças humanas, no fundo está sem esperança, sem a grande esperança que sustenta a sua vida. Desses 10 leprosos que foram curados, um voltou para agradecer a nosso Senhor. E voltando para agradecer, voltou para conhecer o Senhor mais de perto. Os 10 foram curados. Os outros talvez correndo para encontrar-se com a sua família, para voltar ao convívio social. Tão felizes com a cura da sua enfermidade. Mas não basta que nós tenhamos saúde, prosperidade material, se for sem Jesus, essa alegria não pode se sustentar, essa esperança não pode se sustentar. E um daqueles que foram curados entendeu que não bastava a saúde corporal, precisava da saúde espiritual, precisava de nosso Senhor, precisava de realizar, celebrar, ter esse encontro íntimo com o Senhor. E agora ele podia se aproximar, se ajoelhar, tocar a Jesus. E assim ele fez, voltou correndo, se ajoelhou, se prostrou, tocou em nosso Senhor. Agora a sua vida estava sustentada integralmente, curada integralmente, a saúde corporal, e curado no seu interior, porque ele tinha Jesus. Se nós temos a presença de Deus em nossos corações, em nossas vidas, se nós somos sustentados pela fé, pela esperança cristã, com a enfermidade ou sem a enfermidade, com muita prosperidade ou com as dificuldades temporais, nós temos aquilo que nos sustenta de fato e dá sentido à nossa vida,
mesmo nas dificuldades temporais, materiais, corporais, porque nós temos Jesus. E assim deve pautar-se a nossa vida cristã. De maneira muito sábia, meus irmãos, o Santo Padre foi nos ensinando e nos fala sobre a oração. Como vamos sustentar e fortalecer a nossa fé, a nossa esperança? Precisamos rezar. E aí que ele vai nos dizer que aquele que reza, o orante, nunca está sozinho. Ele cita um exemplo de um cardeal chamado cardeal Vantuan. Esse cardeal era um bispo vietnamita e ele foi preso pelos comunistas ateus. Não é há 1000 anos atrás, não. 1975. E ficou 13 anos na prisão. Foi preso num dia de uma festa de Nossa Senhora, 15 de agosto de 1975. Festa da Assunção de Nossa Senhora. E foi libertado 13 anos depois. Quando, tirando algumas crianças, a maioria de nós já éramos nascidos, ele estava na prisão. Porque foi libertado 21 de novembro, festa da apresentação de Nossa Senhora de 1988. Não é há 1000 ou 2000 anos atrás, não, bem recente. Quando muitos de nós já éramos nascidos. Ele estava na prisão por ser um bispo católico. E desses 13 anos que ele passou na prisão, preso pelos comunistas ateus, na sua maioria foi numa solitária, e que tinha tudo para enlouquecer. A pergunta, como que esse homem pôde manter-se sóbrio, cheio de fé, de esperança no Senhor? Abandonado por tudo e por todos, e alguém poderia julgar, mas Deus o abandonou? Jamais. Ele escreveu um livrinho, quem tiver a oportunidade de ler, chama-se 5 Pães e 2 Peixes. Bem pequenininho, um opúsculozinho. E conta o resumo, fatos importantes da sua prisão. Ele foi libertado em 1988, graças sobretudo também ao grande trabalho do Papa São João Paulo II, no combate ao comunismo. E depois foi eleito cardeal. Morreu recente, 2002, vítima do câncer, né? Em 2002, não tem muitos anos. E ele vai descrever o quanto ele rezava para manter a sua esperança em Deus. Disse o Papa, durante 13 anos de prisão, numa situação de desespero aparentemente total, a escuta de Deus, o poder falar-lhe, tornou-se para ele uma força crescente de esperança, que após a sua libertação, lhe permitiu ser para os homens, em todo o mundo, um testemunho de esperança, da grande esperança que não declina, mesmo nas noites da solidão. E desses anos que ele passou, sobretudo nessa solitária, sozinho na prisão, abandonado de tudo e de todos, mas não estava sozinho, porque era um homem que rezava. E esse livrinho ele vai trazer orações de esperança, de confiança no Senhor. Aquilo que ele se lembrava, que ele tinha na memória, como sacerdote, como bispo, do Evangelho. E ali não tinha nada para ler, mas ia se relembrando das palavras de nosso Senhor. Conseguiu, às escondidas, tentando fazer algum contato com um ou outro, algum soldado, alguém que estava mostrando a sua bondade. Conseguia, às vezes, algumas gotinhas de vinho, um pedacinho de pão e celebrava a Santa Missa na palma da sua mão. Ali consagrava o corpo e o sangue do Senhor. Tinha tudo para, humanamente falando, se desesperar.
Mas era um homem que rezava, era um homem que tinha fé, que tinha esperança e que não estava sozinho. E um pouquinho mais nos dizendo o Santo Padre e o Papa, nos fala assim: a nossa esperança é sempre, essencialmente também, esperança para os outros. Só assim é verdadeiramente esperança também para mim. Como cristãos, não basta nos perguntarmos: como posso salvar a mim mesmo? Devemos antes perguntar-nos: o que posso fazer a fim de que outros sejam salvos? E nasça também para eles a estrela da esperança. Então, terei feito também o máximo pela minha salvação pessoal. A minha salvação é importante, devo zelar por ela e também me interessar pela salvação dos outros. E o meu testemunho de esperança é esperança também para os meus irmãos. E eu concluo com as palavras do Santo Padre, entregando a Nossa Senhora. E termina com uma pequena oração. Santa Maria, Mãe de Deus, ensinai-nos a crer, esperar e amar convosco. Indicai-nos o caminho para o seu reino. Estrela do mar, brilhai sobre nós e guiai-nos no nosso caminho. Que assim nós vivamos a nossa vida cristã católica. Tudo isso que é essa grande mensagem da liturgia de hoje, da esperança. E que nos convida a nós, com muita confiança, vivermos a nossa vida cristã, esperando no Senhor. E a oração da coleta da missa de hoje, que o padre rezou antes da primeira leitura, e que diz assim: ó Deus, onipotente e eterno, aumentai em nós a fé, a esperança e caridade, e fazei com que amemos o que ordenais, para que mereçamos alcançar o que prometeis. Que nós amemos os preceitos, as ordens, os mandamentos, o plano da providência de Deus, para que nós mereçamos as promessas do Senhor, a recompensa no céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos todos de pé juntos, cantemos a nossa profissão de fé.